Bom dia, galerinha. Pessoal, eu espero que vocês tenham estudado a lista de verbos da regência verbal 1. Vocês perceberam que nós temos verbos que têm significações diferentes. Então, com determinada significação, ele rege uma preposição ou ele não rege preposição. Então, é isso que nós estamos observando. É a relação desse verbo com os seus complementos, certo? Nós vamos corrigir a lista do dia 24. Amanhã eu vou... Hoje, junto com esta aula, eu já vou colocar a regência verbal 2. Eu já expliquei um pouco na aula de ontem. Vocês viram que foi uma aula teórica, ok? Então, nós vamos lá, ó. Vou compartilhar aqui a tela. O primeiro exercício fala assim, ó. Leia a frase transcrita a seguir para responder às questões propostas. Escolha um trabalho que goste e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Confúcio. Então, escolha um trabalho que goste e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Mano, a primeira fala assim. No texto, observa-se uma inadequação no que se refere à regência verbal, tendo em vista a variante normativa da língua. Transcreva o trecho em que isso ocorre. O que eu tenho aí? Onde é que eu tenho um problema de regência verbal? Em qual termo, qual verbo não foi usado de forma adequada? O que vocês colocaram? Escolha um trabalho, só um minutinho, filha, que gosto. Todos nós estamos cansados de saber que quem gosta, gosta de algo. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Então, o que vocês colocaram aí? Escolha um trabalho que goste. É este o termo que tem o quê? É este o termo que está com problema de regência. Então, temos aqui, escolha um trabalho que goste. Depois nós temos reescreva o trecho adequando às normas da gramática normativa. Nono ano, qual é o termo que o verbo rege? O que ele rege? Qual é a preposição que ele rege? O de. Se ele rege a preposição de, essa frase tem que ficar como? Escolha um trabalho de que goste. Escolha um trabalho de que goste. Ok? Fácil, porque nós já estamos muito habituados com o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Então, o verbo gostar, ele rege a preposição de. E aqui não foi observado isso. Ok? Alguma dúvida? Não? Depois você tem elabore. Entra tudo onde eu não quero aqui, né? Elabore. Peraí. Elabore uma hipótese para explicar a ocorrência dessa inadequação. Alguém elaborou? Não vou nem... Eu vou até voltar aqui. E aí? Por que eles usaram um trabalho que goste, não um trabalho de que goste? Por quê?
O que vocês acham? O que vocês colocaram? Porque ficaria mais perto do que a gente fala, assim? Quem falou? A Maria Toledo. Oi, Maria. Porque fica mais perto do que a gente fala, não fica estranho? Fica mais próximo do que nós falamos. Vocês observaram que quando você tem aí, ó, escolha um trabalho o qual goste, do qual goste. Você não pode ler, me para ela. Posso, peraí. Desculpa, pessoal. De que goste. O que eu tenho aqui que goste? Uma oração subordinada adjetiva. E o que acontece lá quando vocês fizeram as atividades de adjetivas? Muitas vezes, o que deixava implícito aí? O que as pessoas não colocam quando falam, quando constroem um período composto por subordinação de uma subordinada adjetiva? Eles não colocam a preposição. Então, aqui a observância foi isso. A Maria Clara acabou de dizer, foi escrita da forma que nós falamos. E não observando o quê? Que o verbo gostar rege a preposição de. Então, o que eu tenho aí? A regência do verbo gostar é uma regência com a preposição de, certo? Já que é um verbo transitivo indireto. Neste texto, não é observado o quê? Não é observado no texto, porque ele é usado em uma oração subordinada adjetiva, iniciada por um pronome relativo. Já veio iniciada pelo pronome e não observou a ocorrência da preposição, certo? E quando quando há esse tipo de construção, é muito comum os usuários não usarem as preposições adequadas, não usarem as preposições que os verbos regem. Então, em sala ainda, quando nós estudamos os pronomes relativos, lembra que tinha um exercício em que nós tínhamos que unir aquelas orações e ainda observar a preposição que o verbo rege? Então, é isso que não ocorreu aqui. Por ser uma subordinada adjetiva, não houve ali a regência do verbo gostar, certo? Colocaram? Sim? Então, ó, a regência tradicional do verbo gostar com a preposição ali de é um verbo transitivo indireto, certo? Não é observada no texto porque ele é usado. Não é observada no texto porque ele é usado em oração subordinada adjetiva iniciada pelo pronome relativo que. Aí é o que a Maria Clara falou. Quando esse tipo de construção ocorre, é comum os usuários da língua não fazerem uso da preposição que o verbo rege.
Isso, Yasmin, é a C. Aham, é a C. É a C. Ó, ela tá vendo que vocês estão aqui, meus amigos, então ela quer ligar para uma amiga. Acabou de acordar e tá aqui. Vocês viram, né? Vamos lá. Tudo bem? Então, vocês entenderam que é comum, e nós já descobrimos que quando os falantes usam orações subordinadas, acabam não colocando a preposição que o verbo rege, ok? D. Explique o sentido geral do texto com base nos sentidos atribuídos aos termos trabalho e trabalhar. Quando no texto ele usa o termo trabalho no sentido de profissão, não foi isso? De ocupação. E ele usa o termo trabalhar com o sentido de exercer uma atividade penosa, difícil, cansativa. Então vamos pensar. Trabalho foi usado no sentido de profissão, a minha profissão. E o trabalhar ali, no sentido de que você exerce uma profissão penosa, você faz aquilo que é cansativo, aquilo que você não gosta, certo? Então, assim, a ideia do texto é a de que, se escolhermos uma profissão de que gostamos, exercê-la não será um sofrimento, certo? Então, ó, vou voltar. No texto, o termo trabalho, ele foi usado com o sentido de profissão. Profissão, médico, engenheiro, professor, tá? Ocupação. E o termo trabalhar, ele foi usado no sentido de exercer uma atividade penosa, difícil, cansativa, certo? Assim, a ideia geral do texto é que, se nós escolhermos uma profissão de que gostamos, exercê-la não vai ser uma atividade que causa sofrimento, vai ser tranquilo. Dois, compare estas duas frases e responda. Qual das duas frases comunica a ideia de que o pai é mais acessível aos filhos? Justifique sua resposta. O pai sempre deve falar aos filhos. O pai sempre deve falar com os filhos. O que vocês colocaram? 1 ou 2? Contato. 2. 2. Quem é que deu essa ideia de proximidade, de aproximação? O com. O com, exatamente. O com, a preposição com, que o verbo rege, é quem deu a ideia do quê? Desta aproximação. Então, o que vocês justificaram aí? A frase 2. Pois a preposição com, não é isso? Exprime a ideia de aproximação e o seu uso ligado ao verbo falar na frase sugere o sentido de maior proximidade do pai em relação ao filho. Ó, o verbo falar, presta atenção. Ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto. Por exemplo, quando é que ele é um verbo transitivo direto? Falar, bobagem. Falar o quê? Bobagem. Nesse sentido, ele vai ser o quê? Um verbo transitivo direto e não rege preposição. Agora, se eu disser falar com a avó,
falar com a avó. Neste sentido, ele rege a preposição com e ele é um verbo transitivo indireto, certo? Só um minutinho, filha. Ele é um verbo transitivo indireto. Ó, então, falar com é um verbo transitivo indireto, certo? Falar com o presidente, falar com os alunos. E ele indica o quê? A aproximação, tá? Eu também posso falar falar ao chefe, falar à mãe. E quando isso acontece, ele é um verbo transitivo indireto também. Então, como indireto, ele rege a preposição com, ele rege a preposição a. Eu também posso falar sobre a vida. Ele também rege a preposição sobre, certo? Então, olha o verbo falar. O mesmo verbo, esse verbo, ele é muito versátil. Ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e reger várias preposições. Ele também pode ser, falar de, falar em, ok? E ele também pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Falar algo a alguém. Falar algo a alguém. E também pode ser um verbo intransitivo. Um verbo intransitivo. Vocês nem sabem o que ela fez, mas tudo bem. Um verbo intransitivo. Falar, o meu filho de 2 anos ainda não fala. Certo? No sentido do quê? De intransitivo, do sentido parar nele. De parar nele, ok? Fizeram essas observações? Fizeram? Então, vamos voltar. 3. Leia com atenção a tira a seguir. Então, nós temos aí. Vou compartilhar a tela com a gente. Ó. Não se preocupe em jogar os vasos de plantas fora dos parapeitos das janelas. Nós faremos por você. Preparei toneladas de lasanha para você, amigão. Coma. Olha como ele ficou no terceiro. Que pesadelo! Porque eu morro por um momento pensei que toda a graça da minha vida tinha desaparecido. Aí nós entendemos a tirinhas. Nós entendemos a tirinha, certo? Qual é a regência dos verbos preocupar-se, preparar e pensar na tira? O que vocês colocaram? Qual é a regência? Alguém pode me falar? Preocupar-se é o quê? É um verbo transitivo. É um verbo transitivo, o quê? Indireto. Foi isso que vocês acharam? Preocupar-se é um verbo transitivo indireto e rege a preposição em. Preocupar em. Em que? Jogar os vasos. Está lá no primeiro quadrinho. Depois, o que nós temos? Nós temos o quê? O próximo. Preparar. Preparar é um verbo transitivo direto e indireto. Ele está com 2 complementos. Lasanha e para você. Olha lá. Preparei toneladas de lasanha para você. Preparei o quê? Toneladas de lasanha. Preparei para quem? Para você. Então, o preparar é um verbo transitivo direto e
indireto, certo? Depois, o que nós temos? Nós temos o próximo verbo. Nós temos o verbo pensar. Que pesadelo! Por um momento pensei que toda a graça da minha vida tinha desaparecido. Pensei isso, certo? Olha lá, o que eu tenho? Uma oração subordinada substantiva. Pensei, encontrem aí. Pensei isso. Então, o pensar é um verbo transitivo direto. O seu complemento não é ligado por preposição. O que nós temos aí? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Vou esperar vocês fazerem a correção. Pronto? Vamos lá? 4. Leia com atenção a seguinte... coloca um as aí. As seguintes frases de um letreiro publicitário. Esta é a escola que os pais confiam. A. Identifique a preposição exigida pelo verbo e refaça a construção. Quem confia, confia em algo. Então, o verbo, ele rege a preposição em, certo? O que nós temos, então? O que nós temos? Como vocês reescreveram? Eu coloquei assim, coloquei assim, esta é a escola em que os pais confiam. Em que? Perfeito. Quem confia, confia em algo. Quem confia, confia em algo. Isso mesmo. Então, a preposição exigida pelo verbo confiar é em. Então, a frase refeita é: esta escola em que os pais confiam, certo? Depois nós temos: justifique a mudança do texto. Por quê? O que justifica passar para em que confiam? Qual é a justificativa? O pronome relativo que, ele vem antecedido pela preposição em, pois ela é exigida por quem? Pelo verbo confiar. Por que nós tivemos que reformular? Porque o verbo confiar rege a preposição em. E o pronome relativo que tem de vir antecedido por em que. Observe este texto. Criado para propaganda de embalagens. Ao final do processo de reciclagem, aquele lixo de lata vira lata de luxo, embalando as bebidas que todo mundo gosta, das marcas que todo mundo pode confiar. Reescreva, corrigindo-os segmentos do texto que apresentem algum desvio em relação à gramática normativa. Nono ano, o que vocês encontraram de desvio aí? O que vocês encontraram de desvio? O que vocês encontraram?
Eu não estou ouvindo ninguém. Ó, eu venho observando no nono ano que vocês, alguns, estão deixando para fazer as atividades junto comigo. Eu vou começar a pedir para que vocês enviem as atividades para a secretaria depois que eu faço a correção. Não está rolando com vocês. Não todos. Alguns. Certo? O áudio não está pegando. Deixa eu falar, só que eu não sei se tá certo, tá? Quem está falando? Maria Eduarda? Porque assim, ó, é a 5A, não é? 5A. Eu coloquei assim, bebidas que todo mundo gosta, das marcas em que todo mundo pode confiar. Em que todo mundo pode confiar. Quais são os problemas? O verbo gostar, ele rege a preposição de. Sim. E o verbo confiar, ele rege a preposição em. Certo? Então, o verbo gostar, ele rege a preposição de, e o confiar rege a preposição em. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho embalando as bebidas de que todo mundo gosta. Cai lá igual aquela que nós fizemos anteriormente. É uma oração subordinada, adjetiva. O que os falantes fazem quando eles constroem períodos compostos por subordinação de adjetivas? Eles acabam não colocando junto com o meu pronome relativo a preposição que o verbo rege. Eles acabam iniciando a oração só com o pronome. Eles não mantêm a preposição que o verbo rege. Foi isso que aconteceu aqui. Então, o verbo gostar rege a preposição de que todo mundo gosta. E o verbo confiar rege a preposição em. Então, tem de ficar das marcas em que todo mundo pode confiar. Por que em que? Porque o confiar rege a preposição em. Certo? Pessoal, vai parar, porque ele não faz 45 minutos, ele só faz 40. Para o Zoom fazer 45 minutos, ele cobra. Então, eu vou parar a reunião e vocês acessam de novo, certo? Ah, peraí que ele está falando que faltam 7 minutos. Então, acho que dá para terminar esse. Dá para terminar esse. Ó, tudo bem? Então, é o de, porque o verbo gostar rege a preposição de, e o em, porque o verbo confiar rege a preposição em. B, transcreva do texto um trecho em que apareça um recurso de estilo que torne a mensagem mais expressiva. Explique em que consiste esse recurso. O que eles fizeram, pessoal? Eles usaram um trocadilho ali. Quando eles usaram aquele lixo de lata, vira lata de luxo, eles fizeram um trocadilho, eles brincaram, eles fizeram um jogo de palavras que aproximam o termo termos com sons semelhantes. Então, ó, lixo e luxo, termos com ideias totalmente o quê? Opostas, mas com sons parecidos. Então, ele fez um jogo de palavras. Ele brincou com a palavra lixo com a palavra luxo. Então, coloque quem é o termo. Aquele lixo de lata vira lata de luxo. A ocorrência de trocadilho. Jogo de palavras que aproximam termos que têm sons parecidos, que aproxima termos, jogo de palavra, jogo de palavras que aproximam termos que têm sons semelhantes. E o que eles acabaram criando? Lixo e luxo, uma antítese, certo? Por meio do qual cria uma antítese, vocês já viram com a Carol, uma oposição entre lixo e luxo. Por que ele faz isso? Eles fazem isso para enfatizar a transformação que ocorre da lata reciclada.
6. Na fala da mulher, substituindo é mais barato por é preferível, é adequado à frase à norma culta? Adequando a frase à norma culta, obtém-se, o que nós temos aí? Não foi alternativa, pessoal? Não. Não? Então coloque aí. Ah, ficou no outro anexo. Coloca aí, coloquem aí. Ah. Ó, na verdade, o que obtém-se? O que vocês chegaram quando trocou um pelo outro? O que vocês chegaram? Alguém pode me falar ou não fizeram? O que nós obtemos é preferível comprar sapato toda semana a abastecer o carro. Deixa essa assim, que como não foram as alternativas, acaba não dando para a gente explicar. Então, cancela 8, a 6, desculpa. Pode deixar ela cancelada, eu coloco ela em outra lista, tá? Só para não ficar sem respostas. Dúvidas? Vocês viram que requer de vocês todo o teu conhecimento de análise sintática? Vocês perceberam isso? Que vocês precisam analisar a frase? Necessariamente não está cobrando o sujeito. Está cobrando mais o quê? A transitividade verbal. Coisa que nós vimos muito onde? No 7º ano. Requer de você saber analisar aquele verbo. E o que nós estamos acrescentando no 9º ano? Verbos que têm significados, mais de um significado. Então, o fato dele ter mais de um significado pode causar o uso da preposição ou não. Então, nós estamos ampliando o conhecimento que nós temos a respeito do quê? De transitividade verbal. Nós estamos conhecendo verbos novos, significados novos de verbos que nós já conhecíamos ou que usamos no nosso cotidiano. Então, requer muito a nossa habilidade de saber analisar, de fazer o quê? A nossa análise sintática, que nós fizemos muito no 7º ano, certo? Muito. Não foi lá que nós vimos desde o sujeito até o adjunto adverbial? Então, aqui também, dando mais ênfase a quem? A regência daqueles verbos, ou seja, a sua transitividade, a preposição que ele rege ou não. Ok? Pessoal, agora, já lá no site eu vou postar a aula e vou postar a regência verbal 2, ok? Que foi a que eu passei ontem. Então, vai ter o conteúdo da regência verbal 2 e vai ter a correção de exercícios. Amanhã eu vou postar um vídeo terminando a regência verbal 2, ok? A teoria, sexta é feriado. Na segunda a gente volta com mais exercícios e a regência verbal 3. Aí a gente termina a regência, ok? Que aí já é o segundo bimestre. Beleza? Qualquer dúvida vai me mandando, ok? Beijos, até! Alguém tem dúvida, não?